Sabe qual é a maior armadilha da sua existência? Você foi ensinado a confiar apenas no que seus olhos alcançam, no que suas mãos conseguem segurar, no que sua razão pode comprovar. Mas enquanto você vive preso a essa lógica, está perdendo o controle total sobre sua própria vida. O que ninguém te contou é que existe uma camada de realidade muito mais profunda e poderosa do que tudo aquilo que você enxerga. E essa camada é governada por leis que a maioria das pessoas jamais vai descobrir. Hoje você vai aprender algo que pode parecer absurdo no começo, mas que vai transformar completamente sua relação com o mundo. Você vai entender como tudo que existe começou no lugar onde seus olhos não conseguem ver, e como dominar esse território invisível é a única forma verdadeira de comandar sua realidade. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai desafiar tudo que te ensinaram sobre o que é real e o que é possível. Desde criança, você foi treinado para acreditar em uma sequência específica. Primeiro vem o mundo físico, depois vem sua reação a ele. Você vê algo acontecer, então responde. Você percebe uma situação, então se adapta. Essa lógica parece tão natural que você nunca a questionou, mas ela está completamente invertida. A verdade é que você não está respondendo ao mundo. O mundo está respondendo a você, mas não ao você que fala, que age ou que se esforça. O mundo responde ao você que existe em silêncio, no território invisível da sua própria consciência. Tudo que você vê ao seu redor neste momento já existiu primeiro como uma impressão interna, como um estado invisível que alguém sustentou até que se tornasse concreto. A cadeira onde você senta, o dispositivo que você usa para assistir isso, até mesmo as palavras que estou dizendo agora. Nada disso surgiu do nada. Tudo nasceu primeiro no invisível. Existe um reino que antecede a matéria, um lugar onde as formas ainda não tomaram corpo, mas já possuem toda a substância necessária para se manifestarem. Esse lugar não está distante de você. Ele está mais perto do que sua própria respiração. É o campo da consciência, o espaço invisível onde tudo é moldado antes de aparecer. Quando você entende que esse território existe e que você tem acesso direto a ele, algo fundamental muda. Você para de viver como vítima das circunstâncias e começa a viver como arquiteto da experiência. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando mudar o mundo visível. Elas lutam contra os fatos, brigam com as situações, tentam forçar mudanças no lado de fora. E quanto mais se esforçam, mais frustradas ficam. Por quê? Porque estão tentando modificar o efeito sem nunca tocar na causa. O mundo físico é apenas o resultado final de um processo que começou muito antes, em um lugar que seus olhos não conseguem alcançar. Tentar mudar o resultado sem alterar a origem é como tentar corrigir sua imagem no espelho sem mudar sua postura. Seus 5 sentidos são ferramentas incríveis. Eles te conectam com o mundo material, te permitem experimentar sabores, sons, texturas, aromas. Mas existe um problema fundamental quando você os trata como autoridades absolutas. Os sentidos só conseguem captar aquilo que já se concretizou. Eles informam sobre o que já aconteceu, nunca sobre o que está nascendo agora. Quando você olha para a sua vida e vê limitação, está vendo o reflexo de estados antigos de consciência que você habitou no passado. Quando observa a escassez, está testemunhando a materialização de antigas suposições sobre você mesmo. O grande erro é aceitar esse testemunho como verdade imutável. Seus sentidos não mentem sobre o que mostram, mas eles não têm capacidade de revelar o invisível que está se formando agora. Eles são como um noticiário que só reporta fatos já consumados, úteis para informar, mas completamente cegos para o futuro
que está sendo gestado. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas vive aprisionada no que já foi, incapaz de criar o que ainda não é. Você já reparou como é difícil manter uma visão quando tudo ao redor mostra o contrário? Você decide mudar de vida, mas seus olhos ainda veem os mesmos problemas. Você escolhe um novo caminho, mas seus sentidos continuam mostrando a velha estrada. É nesse momento que a maioria desiste, porque foram condicionadas a acreditar que ver para crer é sabedoria. Mas essa é exatamente a mentalidade que mantém as pessoas presas no mesmo ciclo infinito. Quando você vive escravizado pela percepção imediata, está eternamente atrasado em relação à sua própria criação. Você espera ver para então acreditar. Mas a lei da consciência funciona ao contrário. Você precisa acreditar primeiro, sustentar o estado invisível para então ver a manifestação. A percepção imediata é sedutora porque parece concreta. Ela oferece a sensação de segurança. Veja, isso é real. Está aqui, pode tocar. Mas essa segurança é uma ilusão. O que é sólido hoje pode se dissolver amanhã. O que parece impossível hoje pode se tornar inevitável amanhã. A única constante é a consciência, e quem a domina controla a única variável que realmente importa. Pense em algo que você deseja profundamente agora, algo que parece distante, talvez improvável. Enquanto você pensa nisso, onde essa coisa realmente existe, ela não está no mundo físico ainda, mas existe com toda a força no campo invisível da sua imaginação. E aqui está o segredo que poucos compreendem. Esse estado invisível possui mais realidade do que qualquer coisa sólida ao seu redor. Por quê? Porque o invisível é a causa. O visível é apenas consequência. Todo objeto que existe foi primeiro uma ideia invisível. Todo relacionamento começou como um pensamento sobre conexão. Toda fortuna nasceu da consciência de abundância antes de se tornar dinheiro na conta. O invisível não é fantasia, é a matéria-prima da criação. Quando você aprende a habitar esse território com a mesma convicção que habita o mundo físico, algo extraordinário acontece. O invisível começa a se condensar. Ele ganha densidade, atrai circunstâncias, move pessoas, reorganiza eventos. Não porque você está forçando nada, mas porque você se alinhou com a frequência daquilo que deseja. E o universo, obedecendo à lei da correspondência, não tem escolha senão espelhar externamente o que você sustenta internamente. Durante toda a sua vida, você provavelmente acreditou que precisava conquistar as coisas lá fora para então se sentir completo aqui dentro. Conseguir o trabalho para então se sentir capaz. Encontrar o amor para então se sentir amado. Acumular dinheiro para então se sentir próspero. Mas essa sequência está completamente invertida. A verdade é que você precisa primeiro ocupar o estado interno daquilo que deseja, para então ver a manifestação externa. Você precisa sentir-se capaz antes que o trabalho apareça. Habitar a consciência de ser amado antes que o amor se materialize. Viver na plenitude da abundância antes que o dinheiro chegue. Isso não é pensamento positivo. Não é auto-engano. É compreensão profunda de como a criação realmente funciona. O mundo externo é um espelho atrasado. Ele reflete não o que você diz ou faz, mas o estado de consciência que você ocupa de forma consistente. Quando você muda o estado interno e o mantém, o espelho não tem escolha, senão se ajustar. Pode haver um intervalo de tempo. O espelho pode demorar para atualizar a imagem, mas a atualização é inevitável quando o estado interno permanece firme. Existe um tipo de poder que não faz barulho. Não precisa se anunciar, não necessita de aprovação externa, não depende de validação. É o poder silencioso da consciência, assumindo um estado e permanecendo fiel a ele. Quando você aprende a ocupar esse silêncio criativo, descobre que não precisa convencer ninguém, nem mesmo seus próprios sentidos.
Você simplesmente habita a verdade invisível e observa o mundo se reorganizar ao seu redor. Esse é o verdadeiro significado de fé. Não é acreditar em algo impossível. É reconhecer que o invisível já é real, mesmo que ainda não tenha se manifestado fisicamente. A fé madura não exige sinais, ela os produz. E quando você vive dessa forma, cada dia se torna um experimento fascinante. Você planta estados invisíveis e colhe realidades visíveis. Você semeia suposições em silêncio e testemunha suas manifestações no tempo certo. O mundo físico não é seu inimigo. Ele não existe para te limitar ou te provar. Ele existe simplesmente como reflexo neutro daquilo que você projeta a partir da consciência. Entender essa dinâmica muda completamente sua relação com a realidade. Você para de lutar contra as circunstâncias e começa a trabalhar na única coisa que realmente gera mudança: o estado interno que você ocupa. Toda mudança externa é precedida por uma mudança interna. Toda transformação visível começou como uma transformação invisível. Não existe exceção a essa regra. Quando as pessoas dizem que querem mudar de vida, mas continuam habitando os mesmos estados de consciência, elas estão tentando colher maçãs de uma árvore que só produz laranjas. Não importa quantas vezes chequem os galhos, a fruta não vai mudar enquanto a árvore permanecer a mesma. Mudar a árvore significa mudar o estado de consciência. E quando você muda a árvore, os frutos se transformam naturalmente, sem esforço, como consequência inevitável. Você está sendo convidado agora a fazer uma escolha fundamental. Continuar vivendo como prisioneiro das aparências ou começar a viver como criador consciente da experiência. Continuar acreditando apenas no que seus olhos mostram ou começar a confiar no que sua consciência pode sustentar. Permanecer reagindo ao mundo ou começar a comandá-lo a partir do território invisível onde tudo é moldado. Essa escolha não exige que você abandone o mundo físico. Exige apenas que você entenda sua verdadeira posição na hierarquia da criação. Você não é subordinado às circunstâncias. As circunstâncias são subordinadas à sua consciência. E quando essa compreensão se torna mais do que conceito, quando ela se transforma em experiência viva, tudo muda. Os limites começam a se dissolver. O impossível começa a se tornar provável. E você descobre que sempre teve o poder, apenas não sabia como usá-lo. O poder sempre esteve no invisível, e o invisível sempre esteve em você. Agora que você compreendeu onde o verdadeiro poder reside, vamos mergulhar mais fundo, porque entender, teoricamente, é apenas o começo. O que realmente transforma sua vida é descobrir como operar nesse território invisível de forma prática e consciente. Você está prestes a aprender a mecânica exata de como o invisível se torna visível. E mais importante, como você pode dominar esse processo para criar deliberadamente a realidade que deseja viver. Prepare-se para entender o instrumento mais poderoso que você possui e como usá-lo com precisão. Imagine por um momento que existe um campo invisível ao seu redor, vibrando com infinitas possibilidades. Nesse campo, todas as versões da sua vida já existem simultaneamente. A versão próspera, a versão saudável, a versão realizada, a versão limitada, a versão em luta. Todas essas realidades coexistem como potenciais, mas apenas uma delas se manifesta na sua experiência física. Qual delas? Aquela que você escolhe através do estado de consciência que ocupa. Sua consciência funciona como um sintonizador. Ela não cria possibilidades do zero. Ela seleciona, entre infinitas possibilidades já existentes, qual delas vai se materializar na sua experiência. É como um rádio gigantesco com milhares de estações transmitindo ao mesmo tempo. Todas as músicas existem, todas as frequências estão no ar. Mas você só ouve aquela estação que escolheu sintonizar.
A diferença crucial é que na vida você sintoniza não com um botão físico, mas com o estado interno que você habita. Seu humor dominante, suas suposições constantes, a história que você conta sobre si mesmo em silêncio. Tudo isso determina qual frequência você está acessando no campo infinito de possibilidades. Existe uma capacidade humana que foi completamente incompreendida e subestimada. As pessoas a tratam como entretenimento, como devaneio infantil, como algo sem consequência prática. Mas essa capacidade é, na verdade, o poder criativo mais fundamental que existe. Estou falando da imaginação. Não a imaginação como fantasia escapista, mas a imaginação como ferramenta de seleção consciente da realidade. A imaginação é o dial que permite você mudar de frequência no campo da consciência. Cada vez que você imagina algo com clareza e sentimento, está enviando um comando ao campo invisível. Está dizendo, essa é a realidade que escolho experimentar. Essa é a frequência que desejo sintonizar. O problema é que a maioria das pessoas usa a imaginação de forma completamente inconsciente. Elas imaginam seus medos, suas preocupações, seus piores cenários e depois se perguntam por que essas coisas continuam aparecendo em suas vidas. Você não pode não imaginar. Sua mente está constantemente criando imagens internas, constantemente ocupando estados. A única questão é, você está fazendo isso conscientemente ou inconscientemente? Aqui está uma distinção crucial que a maioria nunca compreende. Existe uma diferença abissal entre desejar algo e assumir algo. E é essa diferença que separa quem cria conscientemente de quem continua esperando. Quando você deseja, está implicitamente afirmando que não tem. O próprio ato de desejar reforça a consciência de ausência. Eu quero dinheiro significa eu não tenho dinheiro. Eu quero amor significa eu não tenho amor. E o campo da consciência responde, não às suas palavras, mas ao estado que você ocupa. Se seu estado é de carência, o campo reflete carência. Se seu estado é de busca, o campo reflete distância daquilo que você busca. Assumir é completamente diferente. Assumir é ocupar o estado de já ter, de já ser. É habitar a consciência do fim realizado como se fosse fato consumado agora. Quando você assume, não está desejando algo externo, está reconhecendo algo interno, não está pedindo para o universo, está declarando para a consciência, isso já é verdade para mim. E quando você assume de forma consistente, sem duvidar, sem negociar com as aparências, o campo da consciência não tem escolha senão produzir a evidência externa daquilo que você assumiu internamente. Muitas pessoas tentam usar a imaginação apenas como exercício mental. Elas visualizam cenários, repetem afirmações, mas tudo permanece superficial e depois concluem que não funciona. O que está faltando? O elemento que conecta o invisível ao visível, o sentimento. Pensamentos são importantes, mas eles são apenas o esqueleto da criação. O sentimento é a carne, o sangue, a vida. É o sentimento que dá realidade ao invisível. É a emoção que convence seu corpo, seus sentidos e, finalmente, o próprio universo de que aquilo é verdadeiro. Quando você imagina algo e sente como se fosse real agora, você está enviando um sinal completamente diferente ao campo da consciência. Não é mais uma ideia vaga no futuro. É uma realidade presente sendo vivida no território invisível. Seu corpo não distingue entre o que aconteceu fisicamente e o que foi vividamente imaginado com emoção. Ele responde da mesma forma, e quando seu corpo responde como se fosse real, o mundo começa a se reorganizar para corresponder a essa nova realidade interna. O sentimento é a linguagem que o invisível compreende, é a moeda de troca entre consciência e manifestação. Sem sentimento genuíno, a imaginação permanece estéril. Com sentimento, ela se torna o ventre onde milagres são concebidos.
Existe uma lei que governa toda a criação, seja você consciente dela ou não. É a lei da correspondência. O que está dentro se reflete fora. O que está acima se espelha abaixo. O que é invisível se torna visível. Essa lei não tem exceções. Ela opera o tempo todo, em todas as circunstâncias, para todas as pessoas. Você não pode escapar dela, assim como não pode escapar da gravidade. Mas você pode aprender a trabalhar com ela conscientemente, em vez de ser vítima dela inconscientemente. Quando você entende essa lei, para de tentar forçar mudanças no mundo externo e começa a cultivar estados no mundo interno. Você reconhece que cada mudança externa que deseja ver deve primeiro ser estabelecida internamente. Quer prosperidade? Primeiro cultive o estado interno de abundância, independentemente do que sua conta bancária mostra. Quer saúde? Primeiro, habite a consciência de vitalidade, mesmo que o corpo apresente sintomas. Quer relacionamento? Primeiro, sinta-se completo e amado, antes que qualquer pessoa apareça. Isso não é fingimento. Não é negação do que existe. É compreensão profunda de que o externo sempre segue o interno, e nunca o contrário. A lei da correspondência é imparcial. Ela reflete o que você sustenta, não o que você deseja. Por isso, a única mudança que importa é a mudança de estado interior. O resto é consequência automática. A maioria das pessoas vive em um ciclo vicioso que as mantém presas no mesmo padrão para sempre. Elas olham para suas circunstâncias, reagem emocionalmente ao que veem, e essa reação reforça o estado de consciência que criou aquelas circunstâncias. É um loop perfeito que se auto-perpetua. Você olha para a falta de dinheiro e sente escassez. A escassez sentida reforça o estado de pobreza. O estado de pobreza gera mais experiências de falta. Você olha para essas novas experiências e sente ainda mais escassez. O ciclo se repete infinitamente. O mesmo acontece com solidão, doença, limitação. Você vê a circunstância, reage emocionalmente, reforça o estado que a causou, está preso em um eco infinito do passado. Quebrar esse ciclo exige algo revolucionário. Você precisa parar de reagir ao que vê. Precisa recusar a autoridade das aparências. Precisa negar aos sentidos o poder de ditar seu estado interno. Isso não significa ignorar a realidade. Significa entender que a realidade física é apenas o reflexo atrasado de estados antigos de consciência. E que você tem o poder de instalar um novo estado agora, independentemente do que o mundo mostra. Quando você consegue manter um novo estado mesmo, enquanto as circunstâncias antigas ainda estão visíveis, você quebra o ciclo, interrompe o eco e cria espaço para que uma nova realidade emerja. Aqui está onde a maioria desiste, no espaço entre assumir o novo estado e ver a manifestação externa. Nesse intervalo, os sentidos gritam que nada mudou, que você está se enganando, que é melhor voltar à velha realidade. Esse é o teste crucial. Não é um teste de força, mas de fidelidade. Você consegue permanecer fiel ao estado invisível, mesmo quando o visível ainda não confirma. A persistência necessária aqui não é esforço muscular, é descanso consciente. É a capacidade de habitar o novo estado com tanta naturalidade que ele deixa de ser esforço e se torna sua nova identidade. Quando você persiste corretamente, não está lutando, está simplesmente lembrando. Lembrando quem você decidiu ser. Lembrando o estado que escolheu ocupar. Lembrando a verdade invisível que sustenta independentemente das aparências. E quanto mais você lembra, menos esforço é necessário. O novo estado se torna familiar, confortável, natural. E quando ele se torna natural, a manifestação é inevitável. O tempo entre assumir e manifestar varia. Às vezes é rápido, às vezes leva mais tempo. Mas uma coisa é certa, a persistência consciente sempre vence a resistência das circunstâncias. Sempre. Seu corpo é extremamente inteligente. Ele aprende padrões e os replica automaticamente.
Se você viveu anos em escassez, seu corpo aprendeu a postura, a respiração, a tensão muscular, a linguagem corporal da escassez. Agora você quer abundância. Mas se seu corpo ainda carrega os padrões da escassez, existe uma dissonância. Sua mente diz uma coisa, seu corpo diz outra. E o campo da consciência responde ao conjunto completo, não apenas aos pensamentos. É por isso que imaginar com detalhes sensoriais é tão poderoso. Quando você imagina com todos os sentidos envolvidos, está ensinando seu corpo uma nova verdade. Está reprogramando seus padrões físicos para corresponderem ao novo estado. O toque do tecido fino, o som do aplauso, o peso do contrato na mão, o sabor da celebração. Cada detalhe sensorial específico é uma instrução para o corpo. Assim é como nos sentimos agora. Esse é o novo padrão. Com a repetição, o corpo aprende. Ele começa a carregar a nova energia mesmo durante o dia, mesmo quando você não está imaginando ativamente. E quando seu corpo carrega a energia do novo estado, você se torna um ímã para experiências que correspondem a ele. As pessoas sentem algo diferente em você. As oportunidades começam a aparecer. Os eventos se alinham. Não porque você está atraindo coisas, mas porque você se tornou vibracionalmente compatível com uma nova realidade. Existe um período do dia que é especialmente fértil para plantar novos estados de consciência. É o momento logo antes de adormecer, quando você está no limiar entre a vigília e o sono. Nesse estado, sua mente consciente relaxa seu controle. As defesas do ego baixam. E você tem acesso direto ao solo fértil da consciência, onde as sementes germinam mais rapidamente. O que você assume nesse momento, o estado que você ocupa enquanto desliza para o sono, tem um poder multiplicado. É como se você estivesse programando sua consciência durante o período em que ela está mais receptiva. As pessoas desperdiçam esse momento sagrado revisando problemas, preocupando-se com o dia seguinte, repassando conversas difíceis. Estão plantando exatamente o que não querem colher. O Criador consciente usa esse momento com sabedoria. Ele imagina o fim realizado, sente a gratidão pelo desejado já manifesto, ocupa o estado de plenitude e então dorme nesse estado, permitindo que a consciência trabalhe durante a noite. Muitas vezes você acorda com insights, oportunidades surgem, portas se abrem sem esforço aparente. Não é coincidência. É a consciência respondendo ao estado que você plantou no momento mais fértil. Enquanto você pratica isso, algo começa a mudar. Não de forma dramática no início, não com fogos de artifício ou sinais evidentes, mas de forma profunda, silenciosa, inexorável. Você começa a sentir diferente. As coisas que costumavam te abalar perdem o poder. As circunstâncias que pareciam enormes começam a parecer gerenciáveis. Sua postura interna muda, mesmo quando o externo ainda não mudou completamente. Essa é a transformação real. Não é apenas sobre obter coisas, é sobre se tornar alguém diferente. Alguém que não depende das circunstâncias para se sentir completo. Alguém que carrega seu próprio estado independentemente do mundo. E quando você se torna essa pessoa, quando sua identidade interna muda fundamentalmente, o mundo não tem escolha senão se reorganizar ao seu redor. Porque você não cabe mais na velha realidade. Você cresceu além dela. As mudanças começam a aparecer. Pequenas no início, depois maiores. Coincidências se multiplicam, pessoas certas aparecem, oportunidades se apresentam. O tempo parece conspirar a seu favor, mas você reconhece que não é sorte, não é acaso. É simplesmente a lei da correspondência operando perfeitamente, refletindo para fora o que você estabeleceu dentro. Chegamos ao ponto onde teoria e prática se encontram. Você já sabe que o invisível é mais real que o visível e que a consciência é o campo onde tudo é moldado.
Agora vamos falar sobre o que separa quem transforma conhecimento em experiência daqueles que apenas colecionam informações. Porque não basta saber, é preciso incorporar. Incorporar significa viver a partir dessa nova compreensão todos os dias, até que deixe de ser técnica e se torne sua natureza. Existe um ponto de virada que todo criador consciente experimenta. Quando você confia mais no que sente internamente do que no que vê externamente. Quando o estado invisível se torna sua âncora e o mundo físico se torna apenas o eco que ainda está se atualizando. Nesse ponto, você não está mais tentando manifestar nada. Você simplesmente está sendo, e do seu ser, tudo flui naturalmente. Isso exige desenvolver uma nova percepção. Uma sensibilidade que não depende dos 5 sentidos físicos. É o despertar da consciência expandida. Quando ela desperta, você começa a sentir o movimento invisível da criação, percebe quando um estado está se consolidando, reconhece quando algo está prestes a emergir. Essa não é paranormalidade, é apenas consciência operando em seu nível natural, sem a interferência constante da dúvida e do ceticismo treinado. Quando você imagina algo que deseja manifestar, generalidades produzem resultados vagos. O poder está na especificidade sensorial, nos pequenos detalhes que fazem o invisível parecer tão real que seu corpo não consegue diferenciar da experiência física. Não é apenas ver uma casa. É sentir a textura da maçaneta, ouvir o som dos seus passos no chão de madeira, perceber o cheiro daquele cômodo específico, notar a temperatura do ar, a qualidade da luz entrando pela janela. Quanto mais específicos os detalhes, mais seu corpo acredita na experiência. E quando o corpo acredita, ele começa a agir, se mover, reagir, como se aquilo fosse real agora. Sua energia muda, e essa mudança energética é o que o mundo responde. Os detalhes não servem para convencer o universo, servem para convencer você, para fazer o impossível parecer inevitável, para transformar desejo distante em memória presente. Existe um paradoxo. Você precisa assumir o estado, ocupar o invisível, ser fiel à visão, mas também precisa soltar, permitir, não forçar. Como conciliar essas instruções opostas? Soltar não significa deixar de ocupar o estado, significa deixar de controlar como e quando a manifestação vai acontecer. É ocupar o estado com certeza e depois descansar nessa certeza sem ansiedade. É como plantar uma semente. Você planta com intenção, rega quando necessário, mas não fica cavando todos os dias para verificar se está crescendo. Você confia no processo e permite que a germinação aconteça no tempo certo. Essa é a rendição ativa. Você fez sua parte ao assumir o estado. Agora permite que a consciência organize pessoas, eventos e circunstâncias de maneiras que sua mente limitada nunca poderia planejar. O criador maduro assume e descansa, ocupa e permite, decide e confia. Inevitavelmente, você vai se deparar com algo que parece contradizer o estado que está ocupando. Você assume prosperidade e uma conta inesperada chega. Ocupa saúde e um sintoma aparece. Esse é o teste das aparências contrárias. E é aqui que a maioria falha. O erro é interpretar essas aparências como sinais de que não está funcionando. Mas essas aparências são apenas o velho estado, fazendo seu último grito antes de se dissolver. São o eco de antigas suposições ainda reverberando no mundo físico. A resposta correta é reconhecer a aparência pelo que ela é, um reflexo do passado, não uma profecia do futuro, e retornar firmemente ao estado assumido. Toda vez que você faz isso, fortalece sua fé, treina sua consciência para ser mais forte que as circunstâncias, e apressa a manifestação porque está removendo a resistência interna.
Embora você não deva ficar obcecado por sinais, em algum momento começa a perceber pequenos movimentos. Pode ser uma conversa inesperada, um pensamento que surge do nada, uma ideia que nunca tinha ocorrido antes. São mensageiros sutis avisando: o invisível está se movendo. Quando esses sinais aparecem, reconheça-os com gratidão, mas não se apegue a eles. Os sinais são confirmações gentis, não condições para sua fé. Você agradece e continua ocupando o estado com a mesma firmeza. O estado invisível precisa ser protegido em silêncio até que se torne robusto o suficiente. É como uma gravidez nos primeiros meses. Proteja a criação em gestação antes de expô-la ao julgamento externo. Quando você pratica isso consistentemente, o que antes parecia impossível começa a parecer natural. O que era extraordinário se torna ordinário. O que era milagre se torna consequência. Isso acontece porque você expandiu sua compreensão do que é possível. Você atualizou seus limites internos. E quando o impossível se naturaliza em sua consciência, ele para de resistir. Ele simplesmente acontece, sem drama, sem dificuldade. Essa é a marca do Criador maduro. Ele não fica chocado com seus próprios resultados. Ele simplesmente reconhece: sim, isso é consistente com o estado que estou ocupando. Conforme você avança, algo muda na qualidade da sua percepção. Você desenvolve sentidos espirituais distintos dos sentidos físicos. É uma intuição que se torna mais forte, uma capacidade de sentir o que está vindo antes de ver. Você sabe quando algo está alinhado, mesmo que não faça sentido racionalmente. Sente quando precisa agir ou quando precisa esperar. Percebe a sincronicidade operando, conectando pontos que pareciam distantes. Esses sentidos sempre estiveram em você, mas estavam adormecidos pela dependência excessiva dos sentidos físicos. Agora, com a prática de confiar no invisível, eles despertam. Toda essa jornada leva a um único destino: você se reconhecendo como o criador consciente da sua experiência, não de forma egóica, mas profundamente responsável e empoderada. Você entende que não é vítima das circunstâncias, não é produto do acaso. Você é a consciência que seleciona entre infinitas possibilidades qual realidade vai experimentar. Esse reconhecimento muda tudo. Você para de reclamar e começa a examinar o estado que criou as circunstâncias. Para de culpar e começa a se perguntar: que estado interno eu estava ocupando que atraiu isso? O Criador consciente vive em estado de alerta sereno. Ele observa seus pensamentos, monitora seus estados, escolhe suas suposições, não com tensão, mas com atenção amorosa. Isso não precisa ser complicado. A criação consciente pode ser integrada naturalmente ao seu dia. Não requer horas de meditação ou rituais elaborados. Requer apenas consistência em ocupar o estado desejado. Ao acordar, antes de checar o telefone, passe alguns minutos sentindo o estado do fim realizado. Durante o dia, toda vez que pegar seus pensamentos vagando para preocupações, gentilmente os redirecione ao estado assumido. Antes de dormir, ocupe o estado com todos os detalhes sensoriais que conseguir reunir. Adormeça nele, permitindo que a consciência trabalhe durante a noite. Essa simplicidade é enganosa, parece fácil demais para ser poderoso, mas é exatamente essa simplicidade que contém todo o poder. Não é sobre fazer mais, é sobre ser diferente. Este momento, agora mesmo, é uma oportunidade de escolha. Você pode arquivar essas informações como conceitos interessantes e voltar a viver do jeito que sempre viveu. Ou pode fazer algo diferente. Pode escolher um estado agora, não amanhã, não quando as condições estiverem perfeitas, mas agora. Pode ocupar a consciência de já ser, já ter, já viver aquilo que deseja, não como fantasia futura, mas como verdade presente invisível que está aguardando sua fidelidade para se tornar visível.
O mundo não vai te pedir permissão para mudar. Ele simplesmente vai responder ao estado que você escolher ocupar. Então a pergunta é: qual estado você escolhe? Esta não é uma decisão que você toma uma vez. É uma decisão que você reafirma a cada momento. Cada pensamento é uma oportunidade de escolha. Cada emoção é um termômetro do estado que você está ocupando. No fim, tudo se resume a uma verdade simples, mas profunda. O invisível é a única realidade permanente. Tudo mais é transitório, mutável, fluido. E você, como consciência, tem acesso direto a esse território invisível onde tudo é possível. Quando você vive a partir dessa compreensão, não há mais limites. Não há mais impossíveis. Há apenas estados que você ainda não ocupou e realidades que você ainda não manifestou. O mundo ao seu redor se torna um espelho fiel do mundo dentro de você. E quando você aprende a governar o mundo interno, o mundo externo não tem escolha senão obedecer. Esta é a promessa. Quando você compreende que o invisível é mais real que o visível, quando você aprende a ocupar estados conscientemente, quando você desenvolve fidelidade ao fim, assumido mesmo sem evidências, você se torna o que sempre foi destinado a ser, o criador consciente da sua própria experiência. E então, o impossível deixa de existir, porque tudo é possível para quem domina o invisível. Se inscreva agora e ative o sininho, porque você não pode perder o próximo conteúdo. Estamos apenas começando a explorar as profundezas da criação consciente. Temos muito mais para compartilhar sobre como operar nesse território invisível com maestria crescente. Curta este vídeo se ele ressoou com algo dentro de você. Seu like não é apenas um gesto, é uma confirmação energética, uma declaração. Sim, estou pronto para viver de forma diferente. E deixe um comentário compartilhando qual estado você escolhe ocupar a partir de agora. Escreva com clareza: eu sou, e complete com o estado que você assume conscientemente neste momento. Quando você declara publicamente, você ancora o compromisso não apenas na sua mente, mas no campo coletivo. Essa comunidade está crescendo com pessoas que entendem que a verdadeira mudança começa no invisível. Pessoas que não esperam o mundo mudar para então mudar. Pessoas que escolhem criar conscientemente.